Então, a partir de agora, a gente está gravando. Mas, mais alguma dúvida? Independente do que, é só reforçar o que foi falado, o que eu falei antes, eu pretendo fazer isso, né, e enviar para vocês via Siga o link da reunião. Eu não consegui ainda descobrir no Google Meet como eu crio uma sala e deixo ela, mesmo sem pessoas, depois eu consigo acessar ela de novo. Então, eu estou criando a sala pouco tempo antes de começar a reunião e ficando esperando os alunos entrarem. Então, uma coisa que já pode ficar meio já acordado aqui é que segunda-feira ali, 5h40, né, que é mais ou menos ali o nosso horário de aula, ali, eu acho que é 5h40 que começa, né? Eu vou estar mais ou menos aqui no Google Meet e vou enviar para vocês o link ali pelo Siga para tirar a dúvida. Mas enfim, mais alguma dúvida? E desculpa o pessoal que eu não consegui gravar. Realmente me faltou esse. Eu esqueci de começar a gravar a aula. Poderia ser, já ter mais coisas gravado para tirar dúvida depois. Mas mais alguma dúvida, pessoal? Ô, Guilherme, na tabela dos dados do I3 a 14 barras, só tem um elemento ligado entre as barras 1 e 2. Aí, no caso, você está considerando o equivalente entre as duas linhas? Ah, só uma coisa, é uma linha, né? Acho que entre a barra. Ah, tá, entendi. Porque você fala que tem duas linhas, né, no desenho. Isso mesmo. Tá. Eu acho que é o equivalente, Thales. Já é o equivalente. Seria o equivalente das duas linhas. Entendi. E outra coisa também, essa barra 7 que tem ele aí, é a barra fictícia do... Que, Isso. tipo, tá. A barra 7 é a barra fictícia do transformador terciário. Ela é o ponto, né, de união ali no meio do transformador. Ela não existe fisicamente, não. Não, beleza, entendi então. Obrigado. Nada. Mais alguma Mas dúvida? ainda assim, na matriz de admitâncias, essas barras fictícias devem constar, né? Sim, na matriz de admitância elas vão constar. A gente vai, inclusive, calcular o nível de tensão que teria naquele ponto. Mas não é uma informação que vai ser útil para a gente a priori, né? Entendi. Mas vai constar. Baseado naquela outra dúvida, professor, que eu te falei de usando o modelo Pi, qual seria o lado do B e do C, por exemplo, vão ter situações que realmente não dá para saber. Por exemplo, aqui, eu peguei na lista aqui, aquele exercício da primeira lista, 2 e 1, né? Tem a barra 1 que liga na barra 4 e tem um transformador que vai de 1 para 1,11. Mas Isso, qual barra que eu vou considerar que é o primário? Aqui eu posso ter a liberdade, a que eu considerar, aí eu vou ter que colocar os Você valores está de B. falando qual exercício? Desculpa. Ah, a barra. É o exercício 2 da lista 1. Tá, da barra 1 para qual barra? É da barra 1 para a barra 3, no caso. Barra 1 para barra 3. É o primeiro exercício, da Isso. número 2. Uhum. Aí, por exemplo, tá que a relação transformação do Ah, transformador é de 1 para 1,11, certo? Mas 1,11 não, 1,10. Mas não. então, beleza. Eu coloquei 11 aqui. Pô. Não, mas não tem importância não. Não, beleza. O importante é o método ficar Entendi. você saber o método. Beleza. Então, mas por exemplo, aí no caso, não tem até informação que tem um gerador na barra 1, né? Que ele como ele não consta os valores de impedância, da tensão, acho que aí ele não entra na matriz, né? Não vai entrar não. Beleza. Então, a forma com que eu vejo é o seguinte:
A impedância está falando aqui da barra 1 para a barra 3. A barra emissora é a 1, a barra receptora é a 3. Então, Certo. a barra 1, o TAP é 1. A barra 3, o TAP é 1.1. Isso na tabela tá escrito lá? Não está escrito, Qual que é não. a barra Eu receptora e entendo. qual que é a envia? Não, na tabela está escrito barra emissora, barra receptora. Ah, não. Se tiver, não. Então tá aí, tá certinho. Eu acho eu acredito que eu não tenha visto isso. Deixa eu dar uma conferida. Não, tem sim. Mas se tiver, acabou a dúvida. Eu acho que esse é o padrão que a gente vai seguir, entendeu? Vamos seguir esse padrão. Da barra que vai para a barra que vem. E aí, porque, por exemplo, poderia ser também, né? Imagina que fosse o contrário. Então, em vez de eu botar 110%, eu vou colocar 90,90%, que seria o inverso de 110%. Entendeu? Então, eu acho que o ideal sempre é assim, a barra emissora está no 1, e aí eu vejo qual que é a relação de transformação para a barra receptora. Se é, que aí acho que fica padronizado, né? Seria, Então, essas convenções assim é bom para pegar a gente, né? não é realmente, Tem que convencionar mas uma coisa e usar toda a vida desse jeito, porque senão. não, você tem razão, você tem razão, Luiz. Mas eu faria dessa forma, faria desse jeito. Na verdade, inclusive, eu vou cobrar de vocês desse jeito. Ah, Vamos, não. vamos até ser mais específico, né? Porque vão passar mais exercícios, né? Bom, eu não sei, mas se as aulas se retornarem presencialmente, né? Vai ter prova, aí vocês vão ter que resolver um exercício na mão, né? Fazer umas continhas. Eu consideraria desse jeito. Né? Se eu estivesse dando aula para vocês, sala de aula, eu ficaria acordado. Falar, ó, tá acordado desse jeito. E pronto. Não, muito bem, muito bem. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Uma outra dúvida, é bem básica. Na questão da modelagem, os geradores não estão com impedância, então pode considerar ele como ideal mesmo, não pode? Sim, eu fiz isso, inclusive, dos exercícios, todos os geradores que não tinham impedância, eu não tenho dados de impedância, então eu não estou considerando, né? Não, não vai ter essa impedância, né? Porque senão não tem como estar o valor e tal. Né? São exercícios de livro, então não são sistemas reais, né? Tanto que eu peguei um livrozinho aqui que eu tenho, né, de fluxo de potência e tentei escanear alguns exercícios para vocês fazerem, que eu achei interessante, assim, sistemas que não são muito grandes, né, óbvio, mas que tenha um pouquinho de tudo, né? Mas quando não tem, não vamos assumir nada não. Não tem, não tem. Não entra. Entendi. E no caso da terceiro sistema da questão 2, ele passa lá para você o valor da potência e da tensão no gerador. Então, com esses dados aí, você consegue ter impedância. Você usa esses Não, dados para não, ter não, não, impedância? não. Veja bem, não tem como você fazer isso, sabe por quê, Thales? Porque é o seguinte, é que esse é um exercício, né? Eu pedi para vocês tirarem a. Esse é um exercício, na verdade, para vocês resolverem fluxo de potência. Então, eu peguei um exercício inteiro do fluxo de potência e pedi para vocês fazerem só uma parte, que é montar a matriz Y bar. Né? O que acontece? O exercício ele passa todas essas informações, mas ele te passa só a potência ativa e o valor do módulo da tensão na barra. Ele não te passa a potência reativa nem o ângulo da tensão. Então não tem como você calcular, né, essa impedância. E além de te passar, né, os valores de potência reativa e do ângulo da barra, você teria que ter também a impedância, a impedância não, a tensão interna do gerador, né? A força contra-eletromotriz que ele está gerando. Porque o gerador, né, ele é uma fonte de tensão com uma impedância.
Então, você precisaria ainda dessa tensão interna. Então, não vai acabar que a gente não vai usar esses dados, tá? A gente não vai usar esses dados. E de maneira geral, né, a gente também vai ignorar a impedância do gerador no problema de fluxo de potência. Então, olha só, no problema de fluxo de potência, a gente vai um pouco ignorar a impedância do gerador. Por quê? Porque o gerador ele vai trabalhar no problema de fluxo de potência fazendo o quê? Já colocando ou controlando a tensão na barra que ele está conectado. Então, mesmo que tenha impedância, o que ele vai fazer? Né? Tem aquela impedância ali, né, de conexão. Né? O modelo do nosso gerador é uma fonte ideal com uma impedância séria. Então, se a gente fosse fazer esse modelo inteiro, né, do gerador, né, teria ali uma impedância ligada ali na geração. Só que o que acontece? Eu já sei a tensão ali daquela barra. Né? Eu preciso descobrir o ângulo. Né? Se for a barra swing, nem ângulo eu preciso descobrir, mas a priori eu vou precisar descobrir só o ângulo. Isso deve ficar mais claro depois que vocês estudarem a parte do fluxo de potência, que é a parte dessa semana do RTE. Na verdade, acho que nem é só dessa semana. Acho que eu pedi o resumo, mas eu até vou dar uma olhada para até adiar talvez um pouco esse resumo, porque é uma parte grande e é a parte também da semana que vem, né? Então, é uma parte bem complicada. Eu acho que dura 2 semanas, isso tudo. 2 semanas de estudo. Mas acaba que você não precisa dessa impedância para calcular o fluxo, porque é o seguinte, como o gerador está trabalhando para manter aquela tensão, aquele módulo ali, né, em 1.05, ou 1 PU, ou 1.02, né, o que ele vai fazer? Ele vai mudar a força contratada motriz gerada, né, e ele vai ajustar para manter aquela potência ativa fluindo e a tensão na barra naquele ponto. Então, vai circular o reativo que precisar e o ângulo ali vai mudar de acordo para circular aquela potência ativa. Então, a ideia é essa. Então, os dados do gerador, então, de maneira geral, os problemas de fluxo de potência, vários não vão apresentar todos os dados do gerador. Né? Vai depender do problema de fluxo, tá, pessoal? Não são todos. Mas, principalmente esses problemas mais simples, às vezes a gente não vai ver o dado do gerador, de impedância. A gente vai ver do gerador somente a tensão da barra que ele está conectado e ele está controlando a tensão dessa barra e a potência ativa que ele está gerando. Essas vão ser as informações do gerador que a gente vai ter. Tudo bem? Então, não dá muito para calcular a impedância do gerador com essas informações, não. Mas dá para resolver o problema do fluxo de potência. Esse é um problema mais complexo que eu dei uma diminuída nele para passar para vocês, porque na real a maior parte dos problemas é problema já de fluxo de potência. Então tem essa parte de montar Y barra, considerar agora o TAP e coisas afins. Tudo bem, Thales? E se eu não fui claro, pode falar. Não, explica de novo. Não, tá tranquilo. Foi bem claro. Então tá bom. Beber uma água aqui, pessoal. Mais alguma dúvida? Você está falando, Wesley? Pô, eu perdi o início dessa reunião aqui, dá para ouvir depois do início? Fica salvo? Ô Wesley, até comentei aqui com o pessoal, o que acontece? Eu dei uma boiada aqui. Eu perdi o início dessa reunião, será que fica gravado? Então, talvez está com delay. Mas, ô Wesley, o que acontece? Até comentei com o pessoal, deu uma boiada, eu comecei a reunião, comecei a falar, conversar aqui com os alunos e esqueci de começar a gravar a reunião. Então, no final das contas, a gente vai ter essa reunião só uma parte dela.
A gente já deve estar gravando aos 20 e poucos minutos, 20 minutos a reunião. Infelizmente eu também perdi a primeira parte. Comecei aqui a conversar com todo mundo aqui e acabei não botando para gravar. A parte que eu estou gravando, você vai ter acesso sim. Eu até depois vou tentar dar um jeito de passar para vocês. Mas a partir, inclusive eu estou falando assim, que essas reuniões, até quero tentar fazê-las toda semana, né? Para ter um horário, talvez, que a gente consiga tirar dúvidas de um jeito diferente. Eu conversando com vocês, né? Vocês conversando comigo, colocando suas dúvidas, aí talvez até vocês até de uma forma mais clara, né? Colocando suas dúvidas para mim, e eu também de forma mais clara, talvez respondendo para vocês falando, ao invés de ficar por e-mail. Mas é claro que não precisa esperar os encontros, o e-mail deve ser usado a qualquer hora. Mas, infelizmente, Wesley, a gente perdeu também a primeira parte da reunião, não gravou tudo, não. Mas do momento que eu comecei a gravar, você vai ter acesso, sim. Beleza, obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu acho que é só isso da minha parte. Bom, se tiver mais dúvidas, só falar, pode abrir o microfone e falar. Se não, fica acertado, né? Da gente encontrar talvez na próxima semana. Eu até vou dar uma olhadinha. Eu acho que eu vou dar uma adiada no trabalho, que eu marquei algumas entregas, né, para vocês. E a primeira entrega seria na semana que vem. Eu acho que vai ficar bem corrido. E com RTE é mais difícil de tirar dúvida, os momentos são mais curtos, mas eu devo dar uma adiada. Eu devo adiar uma semana aqueles prazos lá que eu falei, mas eu devo publicar a notícia no SIGA. Aí todo mundo vê, né? Acho que fica mais fácil. Guilherme, aí quando você for fazer a próxima reunião, divulga o horário também. Eu acho que no e-mail não tinha horário, por isso que eu... Eu coloquei no SIGA, quando eu passei os exercícios do RTE essa semana, o Wesley, eu falei que era no horário de aula. Talvez eu não botei o horário explícito, né? Mas eu falei assim, no horário da aula. Foi Ah, tá, entendi. na notícia do RTE da semana. De maneira geral, como era a primeira reunião, eu publiquei assim, na notícia do RTE, no início ali da tarde, eu falei, no meio da tarde, eu falei, vai ter um encontro. Depois eu publico o link para vocês entrarem. Então, acho que deve ter misturado muita informação, né, do RTE com o encontro. Então, deve ter dado esse desencontro. Mas aí Não, mas tá tranquilo, tá tranquilo. mas aí eu faço, talvez eu crie uma notícia só falando que toda segunda vai ter, vou estar à disposição. Aí fica, eu boto assim informações gerais e aí talvez acho que vai ser melhor. Até para ficar mais claro que talvez deve ter tido outros colegas seus que, inclusive, vocês já viram a tempo de pelo menos pegar o final da reunião, né? Deve ter gente que vai ver só outro dia e tal, então pode ser ruim. Não, beleza então, beleza. Aí você, no caso, vai divulgar esse pedacinho que gravou, né? Tirou algumas Sim, dúvidas, ele tirou, né? tirou algumas dúvidas, né? Umas duas dúvidas do Thales, uma dúvida do Luiz. Tirou algumas dúvidas, sim. Não, beleza então, Guilherme. Valeu, viu? Que é isso. Pessoal, se vocês não tiverem mais dúvidas, eu vou encerrar aqui por hoje, né? E aí a gente fica acordado de ter um próximo encontro, né? Para a semana que vem, né? Nesse horário. E lembrando sempre, né? Pode enviar por e-mail. De maneira geral, eu peço para vocês me enviarem mais para o meio da semana, que mais para o final de semana. Eu comentei no início dessa discussão aqui. Final de semana, eu tô respondendo com muito menos frequência. Né? Tô tentando tirar para fazer o final de semana, fazer outras coisas e para descansar também um pouco. Né? Além de dar as aulas, ainda tenho que fazer meu doutorado, então o bicho está pegando.
Ô, professor, e outra última coisa aqui. Será que você vai mandar algum solucionário dessa lista, só para a gente dar uma conferida se no raciocínio e tal? Então, a da primeira lista eu enviei, da semana um eu enviei hoje, junto com, junto com as notícias do RTE. E eu falei para vocês que ainda nessa semana eu vou publicar da lista 2. A lista 2 eu estou terminando ainda de refazer os primeiros exercícios. Depois eu vou mandar a resposta do I3E, mas eu provavelmente vou mandar a resposta do I3E, do modelo do I3E. Eu não sei se eu vou mandar para vocês, como que eu posso falar? Eu estou querendo escrever o código e fazer a matriz Y barra, porque aí eu meio que mato dois coelhos com uma cajadada só, porque eu vou fazer também, né, o trabalho de vocês, que já tem muito tempo que eu não faço ele. Eu já fiz ele algumas vezes quando eu ministrei a disciplina, mas para eu relembrar, né, porque até para ver as dificuldades que vocês podem ter durante a implementação do código, então eu vou fazer. Então eu queria aproveitar aí, esse negócio, essa oportunidade, meio que já para começar a fazer o trabalho, sabe? Então vai demorar mais um pouquinho para, vamos dizer assim, para eu escrever esse código. Então eu prometi para vocês durante essa semana, que aí eu acho que eu garanto que eu vou escrever o código, vou ter o resultado certinho do meu código rodando e passo para vocês o resultado. Mas é mais por causa disso, sabe? Eu queria ter já esse código porque eu vou fazer o trabalho de vocês para eu mesmo também, para ter um feeling das dificuldades. Ah, não, beleza, então. Obrigado aí. Por mim tá tudo certo. Beleza. Ô, Guilherme, deixa eu só te perguntar um negócio. Por curiosidade, de onde você tá. Opa, cortou aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá seguindo que livro para tirar esses exercícios, mal lhe pergunte? Porque nos livros que eu tenho aqui de análise eu não achei nada parecido. O Wesley é um livro que eu adquiri recentemente. Chama Análise de Fluxo de Carga em Sistemas de Potência. É um livro brasileiro, né? São professores brasileiros. Tem na Amazon para comprar. Alisson Moura, Adriano Moura e Ednardo Rocha são os autores. Na Amazon tem, né? Eu achei interessante, né? São autores brasileiros, né? E eles fazem já, né, o livro, escrevendo um pouco, com a Na Rede. Quando eu comprei o livro, né, que eu fiquei sabendo mais ou menos que já estava mais ou menos certo que eu ia dar a disciplina para vocês, eu acabei comprando o livro e achei interessante que ele vinha com os negócios do Na Rede. Falei, quem sabe, né, eu faço com os meninos também alguns trabalhos do Na Rede. Eu acabei mexendo com outros programas de fluxo, né, quando eu trabalhei com isso. Quando eu trabalhei na CEMIG com fluxo, eu mexi com outros programas. Quando eu estava saindo, eles estavam implementando um Anarrede novo. Então, até para eu mexer um pouco no software do Anarrede, né, que é muito bom. Então, eu comprei esse Parece que ele livro. tem uns exercícios bons, né, cara? Porque os exercícios da lista é até bacana. É. Aí eu comprei esse livro e estou tirando. Ele tem um livro só de exercício e o livro texto. Eu estou tirando o livro texto. Só que eu não estou passando isso como referência bibliográfica para vocês, porque infelizmente não tem esse livro na biblioteca. Então acabei que eu não passei eles como referência básica. Então, se eu passasse esse livro para vocês, vamos dizer assim, se fosse na biblioteca, eu não ia ter nenhum exemplar. Até mesmo porque, né, vamos dizer assim, acho que ele é um livro até recente, né? Então, até a biblioteca adquirir o volume deles fica um pouco mais difícil. Mas é desse livro, o Wesley. Então, assim, como é que fica difícil também de eu falar para vocês comprarem o livro, né? Por N motivos, né? Então, assim, eu tô tirando os exercícios deles, tentando escanear, né? Mal ou bem, né? Meu scanner não é profissional, então fica meio torto, o livro é meio grande, a tampa do scanner não fecha, e fica meio ruinzinho os scans, né? Meio torto às vezes.
mas pelo menos assim, estou tentando colocar todas as informações disponíveis para vocês fazerem os exercícios. Mas eu estou seguindo ele, tá? Estou seguindo ele mais para exercícios, tá, pessoal? De maneira geral, eu tenho me baseado na apostila da professora Carmen para questões de conteúdo, para exercícios, o livro dos professores, né? A Alisson, Adriano e Edinardo, mas para conteúdo, mais a apostila da professora Carmen. Inclusive, se vocês verem, meus slides têm várias figuras e várias deduções da apostila dela, que eu encontrei A esse apostila material dela é muito boa. e achei muito bom. Exatamente, eu gosto muito da apostila dela. Então, eu uso várias figuras dela mesmo, que eu gosto muito da apostila dela. Acho simples, sucinta, direta. Mas é isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, para mim tá tranquilo aqui já. Beleza. Se não tiver mais nenhuma dúvida, pessoal, uma boa noite, né, a todos. Eu vou parar a gravação. E, bom, não sei, né, quem aqui está fazendo acionamentos, mas daqui a pouco tem a reunião de acionamentos. Até me preparar um pouquinho aqui para ela. Ah, beleza. Brigadão, Guilherme. Tirou bastante dúvida mesmo. Até semana que vem. É isso. Até semana que vem. Tem um celular aqui tocando aqui de casa, eu não sei de quem é. Bom, até semana que vem, pessoal. Obrigadão. Boa noite a todos.